Irmãos queridos, do fundo do nosso coração, nós os abraçamos mais uma vez, felizes por vê-los no espaço físico da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Uma tarde que nos propõe uma reflexão mais acurada, o poder terapêutico da fé, que será conduzida pelo nosso querido Nelson Pereira de Souza, companheiro nosso da Sociedade Espírita Amor e Caridade e trabalhador destacado da nossa regional. O Nelson vai nos conduzir, então, nesta temática do poder terapêutico da fé. Portanto, bem-vindos sejamos todos para um momento mais especial na nossa existência. Nossa prece, em seguida uma leitura introdutória e o Nelson irá nos conduzir na reflexão. Senhor da vida, vossos filhos que despertam para as suas realidades intrínsecas de espíritos imortais, colocam-se apostos em detrimento da nossa imensa responsabilidade pelo conhecimento que estamos adquirindo. O que buscamos no vosso coração magnânimo, sábio, justo e bom, é a força e a coragem necessárias para que essa nossa vontade de nos ajustar com as vossas leis seja realmente potencializada e assim o fazendo gradativamente de passo a passo, mesmo que muitas vezes aquém do desejado, possamos equacionar a nossa sombra densa com a nossa iluminação interior. Sem sombra de dúvida que dentro desse diapasão poderemos acelerar nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, Senhor da vida, inspira principalmente o nosso facilitador, para que a proposição nos apresentada nesta tarde traga-nos reflexões importantes para que possamos crescer na direção do vosso amor. Que assim seja, Senhor. 1962 foi um ano bom. O benfeitor Emmanuel, homenageando a obra O Céu e o Inferno, publica a sua obra Justiça Divina. Uma lição em relação à proposta que o Nelson está nos trazendo. A lição chama-se Nos Círculos da Fé. Diz o benfeitor através das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Acende a flama da reverência, onde observes lisura na ideia religiosa. Lembremos-nos, com o devido apreço aos irmãos que esposam um princípio diferente dos nossos, de que existem tantos modos de expressar confiança no Criador, quantos são os estágios evolutivos das criaturas. Há os que pretendem louvar a infinita bondade manejando borés. Há os que se supõem plenamente desobrigados de todos os compromissos com a própria crença, tão somente por se entregarem a bailados exóticos. Há os que se cobrem de amuletos, admitindo que o eterno poder vibre absolutamente concentrado nas figurações geométricas. Há os que fazem votos de solidão, crendo agradar aos céus, fugindo de trabalhar. Há os que se levantam santuários de ouro e pedrarias, julgando homenagear o divino amor. E há ainda os que se presumem detentores de prerrogativas e honras especiais, pondo e dispondo nos assuntos da alma, como se Deus não passasse de arruinado ancião ao sabor do capricho de filhos egoístas e intransigentes. Ainda assim, toda vez que se mostrem sinceros, não lhes negue consideração e respeito. Quase sempre são corações infantis, usando símbolos como exercício da escola ou sofrendo sugestões de terror para se acomodarem à disciplina. Contudo, não lhes abrace as ilusões, a pretexto de honorificar a fraternidade, porque a verdadeira fraternidade se movimenta a favor dos companheiros de evolução, clareando-lhes o raciocínio sem violentar-lhes o sentimento. É preciso não engrossar hoje as amarras do preconceito, para que o preconceito não se faça crueldade amanhã, perseguindo em nome da caridade e o supliciando em nome da fé.
Se a doutrina espírita já te alcançou o entendimento, apoiando-te a libertação interior e ensinando-te a religião natural da responsabilidade com Deus em ti mesmo, recorda a promessa do Cristo: conhecereis a verdade, e a verdade, afinal, vos fará livres. Isso é tão importante, tão lúcido, tão realmente claro para nós, que inclusive a fé pode ser utilizado como instrumento terapêutico. E é disso que o nosso querido Nelson vai abordar nesta tarde. Uma vez mais honrado, nós vamos ouvi-lo. Caríssimos, a nossa saudação de paz, a todos o nosso abraço fraterno. Que Jesus nos ampare e nos ilumine nesta caminhada todos os dias de nossas vidas. Seria possível nós nos enquadrarmos em uma destas citações que Emmanuel nos traz em Justiça Divina? De que forma nós nos utilizamos do efeito terativo da fé para a cura dos males que porventura tenhamos que vivenciar por fator de escolha, no sentido de buscarmos a redenção? Assim, nós vamos falar do poder terapêutico da fé, baseado nesta obra, Fluidoterapia Espírita, Passes e Água Fluidificada, Projeto Espiritizar, Federação Espírita Mato Grosso, por Dr. Alírio de Cerqueira Filho. E mais o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, que eu e todos nós já conhecemos. Silvaninho, vocês me permitem uma parte? Se não conhece, há um grupo de 12 aproximadamente trabalhadores que realiza o projeto Reencontro com Jesus, no período de Carnaval. E este ano foi tema exatamente a obra Renúncia, quando se mergulhou numa profundidade de interpretação do conteúdo ali narrado por Emmanuel, falando principalmente da vida de Alcione e Carlos, dois espíritos comprometidos de longas jornadas e que se reencontram para novamente resgatarem as suas dívidas. E mostra Alcione na sua plenitude da capacidade espiritual e que faz com que nós entendamos o papel de cada um em cada processo reencarnatório que nós tenhamos que passar. Oxalá, não vimos ainda, a peça nos traga essas reflexões e aqueles que lá comparecerem sejam realmente beneficiados em beber dessa fonte que faz com que nós entendamos a vida na sua relação material e espiritual. E assim sendo, faremos algumas reflexões. Cientes dos princípios, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, a pluralidade dos mundos habitados, a reencarnação, a comunicabilidade entre os espíritos, a lei de causa e efeito, a certeza da vida futura. Ciente da nossa natureza espiritual, princípios inteligentes do universo, como espíritos ainda imperfeitos, habitantes em um mundo de expiações e provas, pertencentes a diferentes níveis ou estágios evolutivos, receptores e transmissores de ondas, pensamentos de baixos e elevados padrões vibratórios, portadores de enfermidades físicas e morais, mas com a capacidade de caminharmos para Deus com a consciência de nós mesmos, por sermos dotados de amplas faculdades para praticar o bem e que somos fadados à felicidade. O que seria, então, esse poder terapêutico da fé? Quais são os nossos parâmetros referentes às religiões e religiosidade, crença e fé? Poderíamos dizer que religião ou religiões são os caminhos para a religiosidade, de conformidade com os níveis ou estágios evolutivos, e que religiosidade, a essência, aquilo que transcende. A maneira com que nós praticamos os ritos, as seitas, dentro das diversas ordens, fica algo impregnado que vai aos poucos somando um pouco, assim, aos atributos espirituais que pertencemos e vamos nos transformando sem sequer percebermos. Que as crenças são formas ou modelo de reverenciarmos o sagrado,
por meio das práticas religiosas, mais essencialmente para desabrochar da fé raciocinada e esclarecida, nos conduzindo à convicção e à certeza. O que é essa convicção? O que é essa certeza? Por que associar crença à fé e fé à crença? Partindo da concepção que a terapêutica é parte da medicina que estuda e põe em prática os meios adequados para aliviar e curar doentes, por extensão, aliviar e curar enfermidades. Esse é o processo normal da ciência através das práticas que levam realmente aos cuidados do corpo orgânico. E da concepção de fé como crença religiosa, conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto, por extensão, adesão e o consentimento pessoal a Deus, aos seus desígnios e manifestações. O poder terapêutico da fé seria simplesmente o resultado do ato ou efeito de crer. Assim, de uma maneira bem simplista, realmente. Se nós cremos, podemos tê-los ou não, respeitando todo o direito daqueles que fazem das práticas de crença e fé somente o resultado das coisas materiais que, porventura, estejam convivendo. Neste contexto, fé e crença e fé, se intercalam nas práticas espiritualistas influenciadas pelas conotações ou subjetividades religiosas. A subjetividade religiosa, a conotação. Quantas ordens nós encontramos, mesmo antes do Cristo? Quantas se transformam? Quantas formas com que cada um reverencia alguma coisa que desconhece, no sentido de caracterizar-se um estado de crença, de fé, em torno do que nós denominamos religião. Por isso, fé e crença não são a mesma coisa. Da mesma forma como amor e paixão, querer e precisar, são sentimentos ou necessidades distintas. Uns acreditam que Deus existe, outros têm certeza da sua existência. Mais ou menos parecido com as colocações ali. Uns acreditam no Deus exteriorizado nos milagres, outros vivenciam Deus e os milagres em si mesmos. Uns podem estar perdidamente apaixonados, outros simplesmente amam. Uns querem a realização dos seus desejos com acúmulo de bens materiais. Outros percebem o que precisam e aceitam resignadamente a posse do necessário. Isso faz sentido? O que é amar? O que é estar apaixonado? O que é acreditar em Deus? O que é ter certeza da existência de Deus? Dimensionando crença e fé, fé e crença, nós podemos dizer: a fé é como um oceano, a crença um pequeno lago. A fé é superior àquilo que é. A crença é circunstancial, oscila na incerteza. A fé expressa o todo, a crença compõe a parte. A fé abrange os sentimentos que ultrapassam os fatores existenciais, nos conduzindo aos transcendentais. Necessitamos ainda dos processos reencarnatórios que falamos nos princípios para compreendermos essa relação existencial transcendental, para que nós consigamos avançar com a nossa natureza espiritual, princípio inteligente do universo, em busca de algo maior, que o espírito sabe e almeja, embora na relação material, na relação existencial, isso não é tão transparente, porque se fosse, seria fácil nós evoluirmos. Como é muito subjetivo, vem que sem que nós percebamos, as coisas acontecem de uma maneira que as transformações são aquelas percebidas por alguém fora e não que nós queremos efetivamente demonstrar que já nos capacitamos dentro de um determinado fator. Então, a fé abrange os sentimentos que ultrapassam os fatores da existência, nos conduzindo ao transcendente. Já falamos aqui, os fatores existenciais. O homem, bio, psíquico, social, corpo, mente, meio ambiente, homem, produto do meio. Nós, personalidades, pertencentes ao meio social, com as leis sociais
que são originadas das leis naturais, das leis divinas. Transcendente tudo aquilo que ultrapassa os limites da existência. Temos na transcendência o poder do Criador sobre a criatura. E nós transcendemos quando nos voltamos para nós mesmos, para o nosso interior, para o nosso verdadeiro eu. Através da prece, da reflexão, da meditação, do recolhimento. Através dos contatos mentais, através das nossas ondas de pensamentos que falamos anteriormente, de padrões vibratórios mais elevados, e nos conectamos com a espiritualidade superior, com as práticas do bem. Ou então, tendo a capacidade de não nos deixarmos envolver, nos comprometermos com as práticas que não sejam do bem. A crença se estabelece nas implicações práticas vinculadas às condutas de interesse do dia a dia, obedecendo muitas vezes a rituais e a dogmatismo. Será que aquele que se denomina ateu ou que se diz cético não acredita em absolutamente nada? Lhe é um direito se preservar de dizer que manifesta a sua crença, os seus valores íntimos numa entidade superior, cuja religião dá os seus tratamentos numa prática diferenciada através dos templos, dos ritos, das seitas, das doutrinas. Né? Então, nesse sentido, nós então respeitamos aqueles que já disse anteriormente que projetam a realidade da vida apenas no mundo material. Mas, fantasticamente, vamos dizer assim, a maior confirmação de Deus é a negação daquele que diz que não existe, porque nós não podemos negar o que não existe. Se eu estou negando é porque existe, há uma forma, há uma associação. A fé é a base para a sabedoria espiritualista de todos os tempos, de todas as religiões, fundamentalmente para a religiosidade ético-moral. O Vanim gosta disso. Ético-moral. Esse é o aspecto que muitas vezes foge da nossa compreensão do que é ser ético, do que é ser moral. E se tratando de compreensão da vida espiritual, da natureza do espírito. A crença é um conjunto de práticas espiritualistas com expressões dogmáticas e ritualísticas, muitas vezes com exigências comportamentais que envolvem a direção da vida e os costumes de um determinado momento da história, da evolução da humanidade. Nós pegarmos passo a passo, a partir do momento em que o homem reverencia um ser superior, nós vamos ver que isso aqui é o retrato fiel de como nós nos dizemos crente. Aquele que crê, aquele que acredita. Que são caminhos para a fé raciocinada, para a convicção, para os aspectos transcendentais da vida. Por isso a palavra fé vem do latim fides. É assim mesmo que pronuncia? A mesma que se originou fidelidade. Assim, a prática da fé autêntica e da fidelidade de consciência estão nos propósitos morais da vida. Então, apareceu aqui a fidelidade de consciência e os propósitos morais da vida. Quais são esses propósitos morais da vida? Todos nós somos fadados à felicidade. Cada um ao seu tempo, cada um conforme as suas obras. Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas todos nós, um dia, podemos gozar, literalmente, de estarmos vivendo a felicidade plena no mundo espiritual, no paraíso, como nós falamos muitas vezes. Fidelidade à nossa consciência, que podemos denominar fidelidade consciencial. Mas por que essa fidelidade consciencial? Na questão 621 do Livro dos Espíritos, os Espíritos respondem a Kardec que as leis de Deus, ou a lei de Deus, está escrita na nossa consciência. Nenhuma está ausente de quem quer que seja, independente do nível de intelectualidade, independente da sabedoria. Sermos inteligentes é uma coisa, sábio é outra. Associar as duas seria realmente encontrarmos a unidade. Viver no mundo material e meditar no transcendental, ao juntarmos os dois, nós vamos encontrar a unidade. Então, por isso, realmente, a lei de Deus está na nossa consciência, questão 621.
Lei essa que é o nosso juiz, o nosso tribunal, o nosso sentenciador dos atos contrários aos princípios morais. Não precisamos de um tribunal exposto para resgatar o estado de consciência espiritual. Então, assim todos nós trazemos na nossa consciência as leis divinas. Portanto, somos convidados a reverenciá-las independentemente das denominações religiosas. Cada um conforme ele entende e caminha em busca desse ser maior, o autoconhecimento. Ele falou, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade relativa de cada um no estágio em que é vivenciado, na oportunidade em que tem de fazer com que, coletivamente, nós caminhemos com as nossas conquistas individuais. Muito em breve nós teremos as competições, as Olimpíadas, quando nós teremos, muitas vezes, lágrimas de conquista, lágrimas de derrotas, subidas ao pódio e observações curiosas. Se nós pudéssemos admitir uma competição em um mundo em que vencedor fosse aquele que ajudasse todos os demais chegarem à sua frente para ser acolhido, será que nós mudaríamos essa relação fraterna da humanidade, resgatando os princípios humanitários, aonde nós temos a capacidade de manifestarmos a nossa fé em estar sempre em benefício do outro, servindo primeiro para ser servido na sua contingência? Então, como é que é ser convidado para reverenciar essa questão da fidelidade, esta nossa consciência, independente de denominação religiosa? Na receptividade de atitudes firmes e segurança íntima que busca o amparo, em busca do amparo, fixando os recursos imponderáveis que funcionam em nosso favor, e para que registremos o socorro que tanto necessitamos, é indispensável recolhimento e respeito, reverência e submissão, sabedoria e amor, fé e confiança, vontade e perseverança, renúncia e resignação, entre outros atributos, entre outras virtudes, entre outras faculdades. Como é que nós podemos manifestar esses estados, digamos assim, sublimes que estão em nós, espírito, e fazer com que realmente nós tenhamos a resposta daquilo que nós buscamos? Fazemos manifestar os recursos que nós possuímos. Não são recursos lá de fora, são recursos latentes. Todas as faculdades, todas as virtudes, cada uma manifestando ao seu tempo, no sentido de fazer com que nós sempre somemos com alguma coisa que realmente produzir o bem é o melhor caminho. Assim, dá licença um pouquinho. Na visão espírita, quando falamos de fé, falamos de um processo de convicção, envolvendo os fatores transcendentais e a sua relação com os existenciais. O homem personalidade, o homem individualidade. Ainda precisamos do mundo da matéria para avançarmos no mundo etéreo, no mundo das energias, no mundo transcendente. Neste contexto, o poder terapêutico da fé está na convicção íntima e no assentimento das verdades transcendentais. Por extensão, coisas da alma, coisas do espírito, as coisas que são permanentes, que são virtudes no sentido da moral cristã. A essência da mensagem de Jesus. Jesus falava exclusivamente de qualidades espirituais. O homem interno. E traz um conjunto de ideias para que esse homem interno, esse ser espiritual, vivenciando o estágio material, progrida. Porque ainda necessitamos, dependemos dele. Então, esse poder terapêutico, o que é essa convicção íntima? O que é sentir as verdades transcendentais? Nós falamos nos princípios, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, pluralidade dos mundos habitados, assim por diante. É o Espiritismo, a doutrina da chamada fé raciocinada,
da fé refletida, gerando a convicção naqueles que buscam e aceitam os seus princípios evangelizadores com o acolhimento, o esclarecimento, a consolação e a orientação. Acolher aqueles que precisam realmente de um atendimento. Bem-aventurados os aflitos. O esclarecimento àqueles que buscarem a verdade. A consolação, no sentido de nós tenhamos o suporte para, através da orientação, continuarmos caminhando. Escolher entre a porta larga ou a porta estreita. Aproveitar a oportunidade ou deixá-la para depois. Portanto, na crença, aquele que crê e ouve dizer algo e simplesmente acredita no que foi dito. Crença. Eu simplesmente estou acreditando porque alguém disse e eu reputo como verdade e manifesto aquilo como naturalidade. Então, a crença, aquele que crê e ouve alguém dizer algo, simplesmente acredita no que foi dito. Entretanto, muda de opinião tão logo ouve outra pessoa apresentar uma abordagem diferente sobre o mesmo assunto. Isso não acontece no dia a dia, né? Ora nós estamos de um lado, outra hora nós estamos do outro. Predomina a conveniência e não a consciência. Quando ganhamos estado de consciência naquilo que é o nosso propósito, que leva à convicção, leva à fé refletida, à fé raciocinada, nós não oscilamos, nós já sabemos o que precisamos. Não nos deixamos influenciar por uma terminologia que muitas vezes estabelece os interesses e as conveniências. Opa, é bom eu estar junto desse time. Opa, não, aquele outro é melhor. E assim nós não sabemos que rumo tomar. A convicção é fidelidade que nós temos diante da nossa própria consciência. Ser ou não ser. Na qual nos projetamos em um movimento de busca do Criador, da vida dentro de nós mesmos, a partir da certeza da sua existência, cumprindo fielmente as suas leis. Vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Isso nós encontramos em João 10:34 e João 14:12. Vós sois deuses. Sem falar que vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Sem falar que brilha a vossa luz diante dos homens para que junto possam reverenciar ao Criador. Vejam as suas boas obras, né, e reverenciar o nosso Pai que está nos céus. O que é que nós fazemos com esse Deus interno? A força crística, a centelha divina que habita os nossos corações. Então, que essa convicção da nossa própria consciência, acreditar piamente na existência do Criador, cumprindo as suas leis. Ser fiel às leis de Deus é praticar a fidelidade consciencial, que nos proporciona a convicção, geradora da fé inabalável, aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Axioma exarado por Allan Kardec, no frontispício do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. E é uma parceria. À medida que a ciência avança, as coisas espirituais vão se tornando evidências naturais. Ninguém perde postura por ter afirmado ou deixado de afirmar alguma coisa. As coisas de Deus nunca se preocupa com o avanço do homem que busca o título. Se isso é voltado para o bem, as coisas sagradas fazem com que haja permanentemente a construção útil. Por isso essa convicção, esse ter certeza, estar no caminho realmente que vai fazer com que nós produzamos o bem. Portanto, ter fé é ter fidelidade à autorrenovação, com confiança na capacidade de autotransformação moral. O que é essa autorrenovação? Eu consigo realmente me projetar como se fosse e fazer um diálogo interno, verificando os valores que estão ali latentes e percebendo a exteriorização desses valores numa relação com o mundo exterior.
e olharmos para nós e termos certeza que esses propósitos são sagrados? Ou precisamos mudar? Há uma referência muito simples, quando nós temos os nossos semelhantes e traçamos considerações a respeito das suas condutas, esquecemos de perceber, ou não nos percebemos que as condutas que nós fazemos aos nossos semelhantes são os nossos interiores que se revelam. O outro é apenas o espelho que transparece aquilo que possuímos e que somos. Onde está a fé convicta? Assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. E o verdadeiro espírita é reconhecido pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para transformar ou domar suas inclinações más. Capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem, e item 4, os bons espíritos, os bons espíritas. Como é ser esse homem de bem? Como é ser esse verdadeiro espírito? Como é ser o verdadeiro cristão? Se nós cumpríssemos com o verdadeiro propósito do verdadeiro espírita desse homem de bem, nós seríamos os verdadeiros cristãos. De que forma nós vamos fazer isso? Na relação com quem? Neste contexto, a confiança em nós mesmos, na vida e na providência divina, expressa a fé convicta, exercitando a capacidade e o poder de mudar a própria vida para melhor com o auxílio das energias divinas. Algo que nós exteriorizamos com a citação de Jesus: eu e o Pai somos um. A fé convicta inicia-se com a busca da confiança em nós mesmos, no exercício da fidelidade consciencial, que é o resultado da verdadeira confiança que somos filhos de Deus, aprendizes da vida. Todos nós, filhos de Deus, nas composições familiares, nas constelações familiares, todos irmãos, cada um com os papéis que naquele momento representa realmente a oportunidade de redenção. Com a confiança em nós mesmos, na vida e nas leis divinas, fazemos o possível para nos tornarmos pessoas melhores, despertando para a nossa natureza espiritual e particularmente para a lei de causa e efeito. Aqui estamos nós, a nossa natureza espiritual, o princípio inteligente do universo, entendendo já um pouco da lei de causa e efeito, que explica por que algo acontece. Nada que seja um efeito, um resultado, vamos dizer assim, uma consequência que não tenha uma origem, que não tenha uma causa, que não tenha um princípio. A lei de causa e efeito nos leva ao entendimento da providência divina. Deus sempre nos oferece todos os recursos necessários para o nosso aprendizado, recursos que efetivamente precisamos e não o que queremos. Isto é um determinismo. Podemos sonhar, podemos desejar, podemos querer, mas recebemos exatamente o que precisamos. É difícil, sim, porque para entender o que precisamos é preciso estar ciente dessa consciência, dessa natureza espiritual, dessa relação, do ser imortal. E que aquela oportunidade de nós vivenciarmos algo dos comprometimentos passados através das nossas escolhas, porque escolhemos e Deus nos concede o direito de vivenciarmos aquilo que escolhemos, e sublimar. O que é sublimar? Não se deixar envolver pelo sentimento de posse e de apego das coisas materiais que alimentam o orgulho e o egoísmo. Mas é proibido possuir patrimônio de forma nenhuma. Trabalhar com a posse e o apego que isso produz, que seria o sacrifício maior. Se todos nós fôssemos latifundiários, em todos os sistemas da vida capitalista, mas se não houvesse miseráveis. Todos nós fôssemos da justiça e não justiceiros sem injustiçados. Todos nós praticássemos religião sem proselitismo. E assim por diante. Todos nós pudéssemos nos dizer amigo e abraçarmos fraternalmente sem os pré-julgamentos. Como é que seria a humanidade? No entanto, na visão materialista, esses recursos que Deus nos oferece, muitas vezes são vistos como ações desagradáveis,
porque são efeito das causas negativas produzidas por nós mesmos a partir do desamor. Tão simples. O que é o desamor? Por que traz isso consequências? Uns estão perdidamente apaixonados, outros simplesmente amam. Uns acreditam em Deus, outros têm certeza. Uns esperam o resultado das coisas materiais, outros vivenciam resignadamente a posse do necessário. O que seria o amor nesse sentido? Nós já sabemos que é lenitivo na doença, plenitude na saúde, o amor que cobre a multidão de pecados. Sabendo que as enfermidades não são agradáveis, mas muitas vezes só com o sofrimento é que nós nos mobilizamos na direção do bem, buscando desenvolver as questões espirituais da vida com o melhor entendimento sobre a dor. A dor ensina a gemer, é o ditado popular. De que forma? Por que nós percebemos que a dor faz com que despertemos que existe alguma coisa além daquilo que é o mundo material que envolvemos, para o encontro das respostas em nós mesmos? Porque todo questionamento que fazemos, as respostas prévias estão armazenadas para que elas aflorem e nós entendamos a relação. Aí nós vamos encontrar na paciência, item 7, Instruções dos Espíritos, capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Portanto, não vos aflijais quando sofrerdes. Ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor aqui neste mundo para a glória nos céus. Qual é essa relação do sofrimento que a dor produz resignadamente para esses benefícios na vida futura? Entendermos essa relação é complexa. Mergulhar na dimensão transcendente é complexa, mas tudo acontece no seu devido momento. Quando defrontamos com situações desagradáveis, as quais, na maioria das vezes, são alertas ou advertências sobre os possíveis riscos que corremos quanto aos patrimônio material e espiritual, e buscamos ajuda espiritual, tendo confiança na vida e certeza na vida futura, confiança na vida e a certeza dessa vida futura, descobrimos que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. É estranho que Deus permita que alguém seja portador de uma moléstia considerada, entre aspas, incurável, ou que alguém nasça portador das chamadas deficiências físicas, ou que alguém esteja na trajetória de uma bala perdida. Qual seria a missão? Então, descobrimos que tudo o que nos acontece é para o nosso bem. Descobrimos os efeitos dos próprios conflitos que criamos em função do mau uso do livre-arbítrio. Descobrimos ainda os efeitos das nossas escolhas que Deus nos permite vivenciar como aprendizagem para o despertar da lucidez e do discernimento. Alguém está isento desse processo? Todos nós passaremos, cada um de acordo com as suas obras, por esse processo de descoberta e dessa relação dos acontecimentos do dia a dia. As situações desagradáveis, em realidade, são os recursos divinos que Deus nos oferece para buscarmos o aprimoramento espiritual. Por isso, dentro da lei de causa e efeito, quando nós abusamos do nosso livre-arbítrio, temos como resposta o sofrimento que nos trará de volta ao amor do qual nos afastamos. Mais uma vez, o amor sendo negligenciado através das nossas práticas. Deus nos protege de nós mesmos, até nos atos irrefletidos que realizamos. O que seria nós sermos protegidos de nós mesmos? Temos o livre-arbítrio. Temos uma lei de causa e efeito. Como Deus vai nos proteger? Temos os nossos benfeitores, os mensageiros, que vão estar permanentemente nos orientando, nos intuindo para o caminho que é o melhor de acordo com as nossas escolhas. Mas onde é que está o poder terapêutico da fé? Todo esse processo de confiar em nós mesmos e confiar na vida, combinando com a confiança em Deus, é que gera a fé convicta, produzindo os seus efeitos terapêuticos.
E nós encontramos milhares de depoimentos, principalmente em outras práticas, que nós vimos pelos canais aí, pessoas se declarando os milagres, as curas. Ótimo! Que esses benefícios que transparecem no mundo material sejam verdadeiros para o mundo espiritual. Que nós nos tornemos melhor, que nós nos transformemos moralmente. Perante, inicialmente, a nossa consciência. E a consciência daqueles com quem convivemos para estarmos em comunhão com a consciência das leis divinas que está em nossa consciência. Quem melhor trabalhou a questão da fidelidade consciencial, da fé convicta, fruto da reflexão e do raciocínio, foi Jesus. Fidelidade consciencial, fé convicta, fruto da reflexão e do raciocínio, Jesus. Por todo o Evangelho, vimos Jesus sempre dizendo às pessoas que ele atendia em alguma necessidade. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Não peques mais. Quando Jesus disse, a tua fé te salvou, eu não te salvei, ou eu te curei, nos diz que somos nós os responsáveis pelo nosso processo de cura. Por meio da nossa fé, aliás, não apenas do corpo, mas a cura em nível profundo, que é o processo de reforma íntima, da transformação moral e da mudança interior. Vá, a tua fé te salvou. Uma única admoestação: não peques mais. E nós estamos aqui, à espera do milagre. Mas o milagre de lá para cá, e não o milagre daqui para lá, de vivenciar o Deus e os milagres em nós mesmos. Essa certeza, essa convicção. Nós não sairemos daqui com uma receita pronta de poder terapêutico da fé para que alguém coloque em prática. Basta que a gente mergulhe nesse estado consciencial para perceber o poder que está ali latente para a manifestação desse estado de cura. Por isso, é importante estimular o desenvolvimento da fé que gera o alívio e a cura para todas as nossas dores e sofrimentos da alma, do espírito, do corpo físico por extensão. Alma, nós encarnados, espírito no plano energético, desencarnados. Né? Pois somos livres e possuímos independência psicológica e moral para a salvação e alcançarmos as graças e as bênçãos que necessitamos. Aí tem o filósofo e poeta romano Juvenal, que diz: mente sã em corpo são. Como está a nossa mente? Como o nosso corpo responde pelos nossos pensamentos? Temos que passar pelo gênero de provas e expiações, sim, mas podemos abreviar, dependendo da situação, que como nós nos envolvemos no resgate de nós mesmos. Manter esse pensamento sadio em todas as circunstâncias, sem o pré-julgamento, faz com que nós tenhamos a certeza maior de que somos autores do nosso destino e que recebemos conforme as nossas obras. Não temos que culpar ninguém pelos os dissabores que porventura tenhamos que passar. Se vocês descobrirem o que é não ter tato para fazer isso, me digam. Então as folhas não dependemos de ninguém para exercitar a fé. Para amar, perdoar, fazer escolhas edificantes e seguir avante na caminhada evolutiva. Dependemos apenas de nós mesmos. Isto gera confiança e capacidade de autorrenovação pelo amor. Ah, se a gente pudesse simplesmente amar. Ah, se nós pudéssemos ter compaixão e piedade daqueles que ainda estão doentes. Ah, se nós tivéssemos a capacidade de não nos deixarmos agredir e nem atirar a primeira pedra, né? Porque só tira pedra quem é doente. E se nós não atirarmos pedra, nós somos bons, nós já compadecemos, nós já acolhemos com um gesto de caridade e abnegação. Não dependemos de ninguém, porém, dependemos de todos
para fazer o bem, para termos as conquistas de virtudes que oferecemos e, digamos assim, a gratidão daqueles que recebem. A nossa destinação é o amor, o bem, a saúde, a paz, a harmonia. Alguns atributos apenas. Por isso, a fé mobiliza o nosso potencial para curar a nós mesmos, estimulando-nos a confiança para realizar a transformação interior. Que bom que fomos ouvidos em nossas preces e rogativas, e aqueles males que nos afligiam mudaram o cenário. Nós mudamos o foco, percebemos uma outra realidade, nos encontramos com nós mesmos, percebemos o nosso potencial, e os estados orgânicos parecem reviver e vivenciar estados mais saudáveis, mais equilibrados. E nós não esquecemos de perceber a responsabilidade de mudar moralmente, de ter a consciência mais pura, a consciência mais simples, a consciência mais sublime, que era a essência da mensagem de Jesus: simplicidade e humildade. É difícil ser simples, porque significa ser puro. Ser puro é possuir as virtudes que não estabelecem nenhuma observação diferente do bem a quem quer que seja. A nossa destinação, como eu disse, é o amor, o bem, a saúde, a paz, a harmonia, a fé que mobiliza esse potencial de curar, essa transformação interior. A salvação é o próprio processo da busca da saúde espiritual, pois significa a iluminação do espírito até a sua completa purificação. A tua fé te salvou. Isso aí é esse processo de busca. Salvar-se como espírito, alma, nas contingências da vida material. Não é algo que acontece após a morte do corpo físico, conforme apregoam os propagadores da fé cega, mas um processo contínuo que ocorre no corpo ou fora dele, encarnado ou desencarnado, pois diz respeito ao espírito que somos em processo de purificação, nos desabrochar das qualidades morais, das virtudes essenciais, dos sentimentos do coração, fazendo surgir o Cristo interno até nos tornarmos puros espíritos. Imperfeitos, bons espíritos, puros espíritos. Uma escala lá na frente à nossa espera. Quando isso? A qualquer momento. Não é só depois, agora também. Todo momento de fazer o bem é agora. Todo momento de buscar isso é agora. Aonde nós devemos encontrar essas respostas? Aonde está o poder terapêutico da fé? Na capacidade de nós associarmos como espírito, como princípio inteligente do universo, que somos filhos de Deus, que sempre nos ampara. Para nossas considerações finais, que a confiança em nós mesmos, na vida e em Deus, seja o reflexo da nossa fidelidade consciencial, com a fé raciocinada, a fé convicta, produzindo efeitos terapêuticos na nossa caminhada evolutiva e nos conduzindo à verdadeira convicção de que somos filhos de Deus. Deus que na sua infinita bondade, justiça e misericórdia, ternura e amor, sempre acolhe, conforta, ampara e ama a todos indistintamente. Então, produzir ou provocar esse autoencontro, esse mergulho na consciência, que somos todos nós, como que imergido no fluido cósmico universal, sempre em permanente intercâmbio com os nossos irmãos, sempre aprendendo, sempre ensinando, sempre servindo e sendo servido, sempre sendo menor para se tornar maior. Para que quando vencer o nosso contrato desse estágio, a gente possa sair nessa troca de passos na caminhada, pelo menos tendo ensaiado o passo seguinte, já é uma conquista significativa.
Então, que Jesus, Pai amado, nos abençoe, nos envolva e faça com que o resgate maior desse estado de consciência espiritual permaneça em cada um, todos os momentos, para essa reconstrução, para essa oportunidade sendo aproveitada e ser considerados os vencedores de nós mesmos. Muita paz a todos.